Olá, opinadores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, então eu tô aqui pro segundo episódio da Maratona de Terror de Doctor Who. No episódio anterior é, eu falei sobre A Beira da Destruição, da primeira temporada, né? Hoje a gente vai falar sobre o episódio O Décimo Planeta, da quarta temporada de 1966. É o segundo episódio da quarta temporada de 1966, escrito por Kid Pedler e Gary Davis. Bom, esse episódio, o décimo planeta, eu não vou me esforçar tanto para falar sobre o que eu acho de cada episódio em específico. Mas esse episódio, eu tenho as minhas ressalvas com ele em questões de qualidade, mas ele é um episódio, assim, muito legal de assistir, muito interessante, tanto por esse nível de entretenimento, do horror, do terror, que é o que eu vou dar foco aqui, né, na minha análise, mas também, na verdade não é bem uma análise, é mais uma divulgação, mas também para a série. É um episódio muito importante para a série no geral. Por quê? Primeiro que ele é o primeiro episódio dos Cybermen, né, que eu já vou explicar o que são, mas são uns dos principais vilões de Doctor Who, e também é o último episódio do primeiro Doutor. É o primeiro episódio da série a ter uma regeneração. Resumindo, que eu já expliquei isso no meu vídeo falando sobre Doctor Who, tudo, né, explicando sobre Doctor Who, regeneração é quando o doutor tá para morrer e o corpo dele se regenera. As células do corpo morrem, nascem novamente e ele ganha um novo rosto, um novo corpo, nova personalidade, etc. E o personagem muda de ator, basicamente. E essa, em 1966, foi a primeira vez que aconteceu. Bom, qual que é a história? Aqui a gente tá com o primeiro doutor, ele tá junto com a Polly e o Ben, não é mais a Susan, Barbara e o Ian, como no episódio anterior, né? E eles vão parar numa base militar, se eu não me engano, numa base espacial, não era da NASA, é uma base assim militar que tem a ver com o espaço, no Polo Sul em 1986. A série foi exibida em 1966, esse episódio, a história se passa em 86. E aí, beleza, eles chegam lá e eles começam o pessoal que está trabalhando lá começa a estranhar porque o foguete que eles lançaram começa a perder energia e logo eles percebem que tem um décimo planeta no sistema solar. Décimo porque na época Plutão ainda era considerado planeta, então por isso que o nome do episódio é o décimo planeta e não o nono, né? É, e então o doutor ele resolve ficar lá para ajudar eles a lidar com a situação do novo planeta, né? Logo, eles descobrem que esse planeta tem alienígenas e esses alienígenas invadem essa estação. É uma estação espacial? Não lembro, mas enfim. Bom, e esses alienígenas são ninguém mais, ninguém menos que os Cybermen. Cybermen que eu não gosto de traduzir como ciborgue porque a situação é diferente. Ciborgue é um ser metade humano, metade robô. Mas isso em Doctor Who mesmo. Em Doctor Who pode ser um ser humano que tem uma prótese de braço, por exemplo, robótica, uma perna robótica, sabe? Não precisa ser o corpo inteiro mesclado assim. Já os Cybermen, eles são criaturas muito específicas, né? Eles são basicamente do planeta de Mondas, né, que é esse décimo planeta. E lá nesse planeta, pelas próprias palavras deles, do líder dos Cybermen, eles explicam que lá nesse planeta eles eram humanoides parecidos com seres humanos, claro, que eles chegaram à conclusão que eles precisavam evoluir. Né? Então eles resolveram remover todas as emoções e manter só o cérebro humano, entre aspas, né, mondasiano, numa carcaça robótica. Então eles não são exatamente robôs, por isso o nome Cybermen, né, tipo homens cibernéticos, né? Ah, então eles têm essa noção de evolucionismo extremista, sabe? Então, por que, que eles vão para a Terra? Porque o planeta deles está para morrer, está perdendo energia vital, alguma coisa assim. E esse planeta, antigamente, ele era gêmeo da Terra, só que ele acabou se afastando da Terra. E daí eles dão um jeito de trazer esse planeta para de volta da Terra para sugar a energia da Terra. E só que nesse processo, é claro, a Terra seria destruída. E aí eles acabam querendo levar as pessoas daquela estação para Mondas, para converter elas em Cybermen. E aí que o horror do episódio começa. Como vocês podem ver na thumb do vídeo, o décimo planeta, ele é um episódio tanto de, como é que eu coloquei? Thriller espacial, quanto de horror evolucionista. Ele é um episódio de thriller espacial porque você vê o pessoal ali, os soldados, né, os militares ali, fazendo o que podem para tentar lidar com esses alienígenas que eles não conhecem, não sabem de onde veio, porque em Doctor Who os humanos não têm esse costume de ver alienígena todo tempo, é sempre uma novidade.
Então você vê eles desesperados, você sente o suspense, você sente a tensão dos personagens tendo que lidar com criaturas tão estranhas quanto os Cybermen, tão hostis quanto os Cybermen. E tem esse horror evolucionista porque trata justamente essa questão da conversão, né, de o que seria o próximo passo da evolução, no caso mondasiana, mas também humana, já que são compatíveis, né? Então, o episódio mostra isso de uma maneira muito interessante, mesmo sendo de 1966. A fotografia do episódio é lindíssima, os efeitos especiais, mesmo para a época, eram muito bons. E a trama ela é muito boa assim de acompanhar. Em relação ao episódio inteiro, tem umas ressalvas lá com relação à regeneração do Doutor. Mas com relação aos Cybermen e dessa parte do horror e do thriller do episódio, eu gosto muito. Eu sempre me pego preso no episódio quando eu pego para assistir. Então é um episódio que eu recomendo demais assistir. Ele é lindíssimo e tenho certeza que vai passar bastante essa tensão. Bom, esse foi o segundo episódio da maratona de terror de Doctor Who. O próximo episódio será o Terror Macra da temporada. Ah, não, é da mesma temporada, temporada 4 também. Então é isso, eu vejo vocês amanhã na minha maratona, que vai seguir pelo mês inteiro de outubro. E então eu peço que deixem um like, que comentem aqui nos comentários o que vocês querem saber de Doctor Who. Sei lá, se vocês já viram esse episódio, o que acham, né? Se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo para quem gosta. Obrigado e até a próxima.